Triste é viver na solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. Um sonhador tem que acordar. Tua beleza é um avião, demais pra um pobre coração, que para pra te ver passar só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Demais pra um pobre coração, que para pra te ver passar só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Triste é viver na solidão. Triste é viver na solidão. Boa, Thiago. Tô aqui com o Thiago Rabelo, violonista, cantor, um representante da nova geração da música brasileira e um cara que está trilhando tá procurando seus caminhos para serem trilhados e já fez muita coisa e está procurando fazer várias outras, né? Prazer, Thiago. Bom demais ter você aqui, cara. Prazer é meu, todo meu. E aí, conta um pouco tuas coisas, o que você já fez, onde você tem dado murro, como é que tá? É fácil hoje em dia? Não tem nada fácil, né, eu acho. Não sei dizer se é fácil hoje em dia, porque eu só vivi hoje em dia, né? Não vivi outro dia. Mas, pra mim, o mais difícil é... Eu tenho muita necessidade em fazer um som de verdade, assim. Tô nessa fase. Acho que não vai ter outra coisa pra mim pro resto da vida, assim, talvez. E isso cria uma série de limitações, né? Porque tem a questão de mercado, isso tudo. Às vezes você fazendo som de verdade, você consegue chegar. Mas até lá, o caminho é mais difícil, né? Talvez mais gostoso também. Também, eu acho. Ele pode ser difícil, mas é mais gostoso. Você chega, se você chega, aí é a realização completa. Né? Eu acho assim que esse chegar talvez seja um pouco um ponto que não existe, né? Sim. Porque a gente está sempre trilhando e o grande lance é o caminho. É muito mais o caminho do que a chegada. Eu acho, né? Mas cada um tem a sua... É verdade. Eu acho assim que o grande lance é o caminho, porque quando a gente está curtindo cada passo que está dando, é isso que nos faz continuar andando, né? Agora, para onde a gente vai chegar? No dia que a gente chegar também, pode ser meio chato, né? Pô, já cheguei e ainda tem um monte de coisa para viver e já cheguei, quando eu continuar andando. O chegar para mim não é um cheguei. O chegar para mim é aquele ponto onde você consegue fazer girar, sabe? Você tem uma agenda e tem dinheiro para fazer girar
contratar os seus músicos para te acompanhar, entendeu? Porque até lá você ainda tá tentando, no meu modo de ver. Claro que você tem que curtir todas as fases, só que a partir desse ponto onde você já consegue fazer a coisa girar, esse pra mim já é o chegar, mesmo que daí pra frente ainda tenha muito a se fazer, principalmente musicalmente, né? Que isso aí não existe, o chegar. Na verdade, eu acho que até a outra fase, o outro lance também acaba não chegando, porque você chega e sai, chega, sai, né? Essas coisas a gente nunca tá... Eu não sei nada, né? A verdade é essa, tô começando. Eu acho que ninguém sabe, né? Quem é que sabe? Eu acho que ninguém sabe. E esse aqui é o grande Pode barato. ser. Também não precisa saber, porque vamos viver e vamos descobrindo as verdades, né? Assim que elas... Agora, você começou... Como é que tu escolhe? Por que você resolveu ser músico? Pai músico, aí cresci já em casa ouvindo piano, comecei tocando guitarra, né? E aí fui, não sei por que eu escolhi ser músico, não, uma coisa que aconteceu. Você escolheu? Acho que é a música que escolhe a gente. Pois Tem uma mais coisa, por aí mesmo. A música acaba nos escolhendo, né? E aí depois que ela nos pega, você fica tentando fazer outras coisas, mas ela fala não. Ou então ela se afasta. Também talvez se a gente soubesse assim, porque quando você é novo, pô, é tudo outra coisa na sua cabeça, né? Pelo menos pra mim, eu achava umas coisas que hoje eu sei que não são desse jeito. Quando você é novo, você acha que, pô, você vai tocar pra caramba e ganhar dinheiro, e tocar pra galera e viajar, mas depois você vê que não é bem assim, e aí você fica, pô, devia ter pegado outra coisa pra fazer, só que aí não tem volta, sabe? Aí já era, velho. Mas você teve um gostinho disso, né? Pelo menos de tocar pra galera, porque você teve tocou numa banda que de uma certa forma fez um fã-clube grande, teve né? uma exposição, né? Uma exposição inbox, Sim. a banda, né? Conta um pouco dessa experiência, como é que foi a onda do inbox lá? Foi uma experiência boa, velho. Uma experiência massa, justamente para dar mais uma noção de realidade que eu não tinha nenhuma, entendeu? Foi bom, assim, o maior problema que eu tenho, assim, vamos dizer, é justamente esse de olhar para trás e escutar o som e falar, mas não sou eu aqui, sabe? Mas a experiência, por outro lado, valeu muito para justamente eu ter a noção do que eu quero hoje, assim, musicalmente, sabe? Ou o que não quer. O que não quero, exatamente. Não querer forçar uma barra, sabe? Não querer fazer uma coisa que não é natural. Mesmo que, igual eu falei, de certa forma seja mais difícil aqui ou ali. Se você não se enquadrar, né? Mas acho bacana azar. isso. Acho corajoso, né? Era uma banda que já estava acontecendo alguma coisa, mas se você não... Acho corajoso, acho bacana. E seus projetos agora? Agora que você parou com o inbox, você partiu para a carreira solo? Já tem um tempo, né? Tem 1 ano e meio, mais ou menos. E desde então eu estou compondo para o meu primeiro disco, meu primeiro trabalho solo. Né? Você chegou a lançar disco mesmo com o inbox? Lançamos um EP e lançamos um disco mesmo, pela Universal, tudo bonitinho. Lançamos em 2012. De lá pra cá fizemos muitos shows, depois fizemos mais um disco independente, aí já, um EP independente, já com outra formação, que aí sim a gente já estava achando uma coisa mais de verdade, assim, mais interessante, mas aí logo depois acabou. Quando tava ficando bom, nós paramos. Acabou não, nós demos um tempo assim. E de lá pra cá tô compondo pra esse trabalho que a gente gravou uma música hoje, né? Eu tenho que contar isso aqui em primeira mão, porque daqui a pouco vai sair o disco, né? Eu não sei se estão daqui a pouco assim, mas uma hora vai sair. Uma hora vai sair, tem que sair, Thiago. Também esse disco fica cozinhando, não dá certo. Hoje, de tarde, a gente gravou uma faixa do disco do Thiago, uma música do Zenami, que é teu pai, pianista, compositor da Pesadíssima, e gravamos com o nosso trio. Eu, Kiko Freitas, Ney Conceição, o José Nami de piano e você... Honra! Violão e voz. E a faixa ficou muito bacana. A música é linda, a faixa ficou super bacana. Foi isso que me estimulou a chamar o Thiago aqui pra gente tomar um café. Aliás, vamos tomar um pouco desse café aqui, Thiago. Saúde. Saúde. Será que é café que tem aí dentro mesmo? Mas foi isso que me incentivou a chamar o Thiago hoje pra gravar o café aqui em casa. Porque
eu acho bacana essa coisa de também trazer as pessoas que estão começando, estão começando a carreira, começando a desenhar a própria carreira, né? E estão indo para um caminho bacana, estão procurando as coisas bacanas. Você tá dando uma moral, né? Assim, você tá sendo um padrinho, assim, né? Porque já tem no meu modo de ver, já tem um outro papel do que você chamar alguém da sua geração aqui para tocar, que já é outra história. Não, já é outra história, né? Isso aqui que você está fazendo, você está dando uma moral para alguém que está começando, né? Mas eu acho isso bacana. E tem uma coisa que é bacana também, que eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Os espertos, né? Mas novos ou... Novos ou velhos. Ou velhos. Os espertos depende de estão ensinando sempre, né? Então, e a gente está sempre aprendendo. Eu sou um cara assim, eu sempre fiquei ligado assim, em estar ligado nas pessoas mais novas, alunos, às vezes chegam uns alunos assim com umas ideias boas, eu falo, opa, me mostra esse negócio aí, cara, como é que é isso? Porque tem sempre um lance interessante, né? Pô, mas você já viu os meninos de hoje em dia? Que eu já tô me sentindo velho, velho. Né? Você vê os meninos de 12 anos tocando, aí você fala, você tá brincando. Não dá tempo, né? Você tá brincando. Não deu como, velho. É isso aí. Essas horas que dá uma desanimada assim, mas não dá pra desanimar. Thiago, assim, a gente pode fechar a tampa aqui, dando uma canjinha de alguma coisa do seu trabalho novo, das suas composições. Você quer falar um pouco sobre uma música que você gostaria de tocar? Eu vou ficar aqui só beliscando, você toca aí. Às vezes você manda uma penta aí. Alguma coisa. Fala aí. Uma música que acho que será o single desse disco, né? Música que já vai fazer quase um ano que eu fiz ela. Uma música que nasceu assim, bem de verdade mesmo. Por isso que eu acho ela tão forte, assim, pelo menos pra mim. Por isso que eu gosto tanto dela. E isso é que é o legal, né? Você tocar uma música que você tá ali feliz tocando nela, né? Isso é o mais importante de tudo pra mim. Bacana. Como é que ela chama? Terra Nossa. Qual é a onda dela? Tem um... Você tocou aqui pra mim eu um 5x4? acho que ela é um 5x4, meio Clube da Esquina, meio Lenine. Aqui não vai dar pra sacar, mas na gravação ela tem 3 vozes dobradas, dá uma onda meio Crosby, Stills and Nash, assim. É uma coisa buscando as referências também lá atrás. Bacana. Do Clube da Esquina, porque você mineiro, né? Clube, Isso aí. E do Crosby, Stills and Nash, porque são os caras lá... Eu gosto demais, velho. Minha mãe adora, velho. Eu gosto demais daquilo. Bacana. Vamos fazer? Vamos. E vai tudo num segundo. Somos nada, grão de areia no infinito, resto de algo. Piscam os olhos do universo, foi-se era. Corpo transformou em coisa, vida em alma. Terra nossa que um dia foi poeira, menos que nada, mais que tudo. E vai tudo num segundo, somos nada, grão de areia no infinito, resto de algo. Piscam os olhos do universo, foi-se era. Corpo transformou em coisa, vida
cara. Valeu. Boa Prazer. sorte. Obrigado. Isso aí.